Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que a tribo de Judá ficou com muitas cidades e o maior território? Quando nós vamos ao livro de Josué na Bíblia, eu fico impressionado com um detalhe: a distribuição não foi equitativa, não foi em partes iguais, não. Algumas tribos ficaram com um pedacinho pequenininho, como, por exemplo, Benjamim e Dan, um pedaço pequeno. Judá ficou com uma área imensa. Efraim também muito, Manassés também muito, outras tribos ficaram com áreas menores. Quando são listadas as cidades, eu fico impressionado, algumas tribos ficaram com 10, 15 cidades. Judá teve mais de 100 cidades listadas. Interessante isso. Por quê? No capítulo 15 de Josué, a partir do versículo 20, tem a lista da herança dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E são, pois, essas as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, e passa a mencionar Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Ritmã e por aí afora. Muitas cidades. E elas são agrupadas. O primeiro grupo tinha 29 cidades mais ao sul. Depois na planície, indo para os filisteus, mais 14 cidades. Depois em outra região, 16. E assim, agrupadas, as cidades totalizavam mais de 100 cidades. Porque a tribo de Judá recebeu tantas cidades e uma outra tribo recebeu pouquíssimas cidades. Por exemplo, a tribo de Dan, pouquíssimas cidades, talvez nem 10 cidades significativas eles receberam. Dan foi das últimas tribos a receber. Eles não estavam interessados em correr atrás, sair na frente, buscar. Já a tribo de Judá tem uma explicação que é muito clara no próprio capítulo 15 de Josué, que era Calebe. Calebe era a explicação dessa pujança de Judá. Judá saiu na frente. O Calebe, logo que... O Calebe tinha sido designado como um dos 12 para espiar a terra e fazer um gráfico, fazer um levantamento, um relatório. Ele trouxe um relatório positivo de que Deus poderia dar a terra toda, apesar de ter gigantes. Mas o Calebe não temeu os gigantes, ele confiou no Senhor, era valente e creu que Deus poderia dar muito daquela terra para o seu povo e vencer os gigantes. Naquela época, Kiriat Arba, o monte de Arba, era um local habitado por gigantes. E foi exatamente por onde os espias subiram e ficaram apavorados com o tamanho dos gigantes. Quando a gente vai para Amós capítulo 4, Deus lembrando disso: o povo de Israel, vocês estão todos errados, vocês se lembrem de que eu fiz vocês passarem pelo deserto, eu estive com vocês, eu eliminei os gigantes e inclusive a raiz dos gigantes. Olha que coisa muito interessante, o próprio Deus falando que eliminou os gigantes e a raiz dos gigantes. Essa história de gigantes é interessante. Antes do dilúvio havia alguns gigantes na terra e aqueles caracteres talvez recessivos que ficaram. O Noé não era gigante, mas ele tinha algum, eu não entendo disso, de genética, mas ele tinha algum gene que pôde ser desenvolvido depois e formar gigantes mesmo depois do dilúvio. O fato é que havia gigantes na época da conquista. Aqueles gigantes apavoraram o povo de Israel todo.
Mas em Amós, no capítulo 4, Deus diz que eliminou os gigantes e a raiz dos gigantes, ou seja, aqueles genes, toda aquela lembrança e memória genética de gigantes. O fato é que depois de Davi não houve mais gigantes quaisquer, porque Deus fez assim. E na época da conquista, o Caleb saiu na frente. Ele se tornou o líder de Judá pela ousadia e coragem. Ele pediu que Josué desse apenas o direito de lutar pela cidade de Hebrom, que se chamava Kiriat Arba. E esse Arba era o pai de Anak, um dos gigantes. Então era como se fosse um monte do gigante. E o Caleb não temeu, mobilizou a família dele, quem ele podia, foram lá e conquistaram Hebrom e venceram os gigantes. E ele deu o tom para a orquestra cantar naquele tom, ou seja, o tom da valentia de Caleb impregnou toda a tribo de Judá. A tribo de Judá, então, digamos assim, foi a mais valente. Davi saiu da tribo de Judá e era conhecido como um valente na guerra. Mas antes dele teve o Caleb, e isso fez com que a tribo saísse na frente. Antes de haver uma divisão assim equitativa, já 2 tribos e meia quiseram ficar do outro lado do Jordão, Rúben, Gade e metade de Manassés. Eram tribos que preferiram, que quiseram ficar com uma terra já conquistada por causa da facilidade. Eram terras maravilhosas. Aquele planalto de Bazã, daí as vacas de Bazã são vacas gordas, cevadas, e eles quiseram ficar com aquela terra, Rúben, Gade e metade de Manassés. Então foram os primeiros a ter a herança. Depois Judá, com Caleb, veio logo e tomou o sul todo. O território foi muito grande e mais de 100 cidades couberam como herança para Judá. Depois, num ato assim de justiça, o Josué entendeu, espera aí, vocês e Judá estão com muita área e muita cidade. Vamos dividir com a tribo de Simeão. Então, inicialmente, Judá foi ter que dividir a sua herança com Simeão, que ficou com uma pequena parte. A tribo de Simeão é um pouco misteriosa na Bíblia. Depois nós encontramos Simeão migrando para o outro lado do Jordão e cumpriu a profecia de Jacó de que Simeão seria uma tribo espalhada pelas demais tribos. Mas inicialmente eles estavam com Judá e ficaram com uma grande parte, muitas cidades e uma região bem grande que coube a Simeão também. Isso porque a de Judá era imensa. A tribo de Judá ficou com uma área imensa, porque eles a conquistaram. No Novo Testamento, isso fica lá no Antigo Testamento, luta, guerra, matar inimigo, tomar posse, isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós somos regidos pelo amor, Jesus cumpriu a lei por nós e a valentia é manifesta no amor que nós temos a Deus, indo às pessoas para salvar, levar o evangelho, buscar os afastados, liderar pessoas. E eu gosto de ver, e precisam ser valorizados os líderes que dão fruto. Existem líderes crentes velhos que não dão fruto. Mas existem outros que não conseguem dormir se não orar por alguém, se não telefonar, procurar, mandar uma mensagem, ir visitar, vai buscar aquele e ora por uma família, quer começar um trabalho, uma célula na casa de alguém, de algum colega conhecido, e ele quer ganhar uma alma aqui, fazer um trabalho ali, ele quer visitar alguém doente no hospital, algum preso, e assim o coração dele está impulsionado por amor.
Como diz a Bíblia, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram, e os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente é movido, empurrado pelo amor. O amor de Cristo me constrange. Eu não quero ficar à toa na vida, eu não quero ficar estéril sem dar frutos. Eu quero servir ao meu Deus, eu quero ganhar pessoas, eu quero liderar pessoas, para que eles fiquem firmes no Senhor. Isso é um conjunto de atuações. O Espírito Santo em mim, o amor de Cristo, a minha sensibilidade a esse amor, meu reconhecimento ao amor de Cristo por mim e a minha vontade. Isso é teologicamente meio complicado, mas a minha vontade Deus respeita e ela faz parte da herança que eu conquisto. A minha vontade eu não vou liderar se eu não quiser. O apóstolo Paulo escreve isso para o seu filho Timóteo, 1 Timóteo 3. Meu filho Timóteo, saiba o seguinte: quem aspira à liderança, ao episcopado, excelente coisa almeja. Isso é bom, Deus te agrada. Porém, ele tem que se preparar para isso. Ele tem que saber que não é de qualquer maneira. Tem que santificar a vida e se privar do pecado, do mundo. Se ele quiser, é uma coisa muito boa e vai agradar a Deus. Portanto, eu quero deixar essa lição com você. Judá foi grande porque saiu na frente, movido por um ato de valentia. Hoje, Deus quer honrar aqueles que dão fruto, que trazem vidas, que cuidam de vidas, que influenciam vidas, que abençoam vidas. Uma igreja pujante, animada, tem em geral um líder assim, desse jeito, um ou mais líderes, ou um líder que faz discípulos desse jeito também, pessoas que são empurradas pelo amor de Cristo, ou na linguagem do apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Não pense em você que tem predestinação nisso aí, não. Aquele é porque ele tem muitos dons e ele é um líder que consegue fazer muito, porque ele é predestinado para isso. Não, Deus respeita a nossa parte. A vontade sua é livre e Deus quer que você tenha vontade de ganhar almas, de fazer a obra de Deus, de estabelecer o reino de Deus. Deus quer que você participe, que você queira. Deus quer empurrar você para isto. E o amor dele é que empurra você. Você sinta o amor de Jesus, o quanto ele sofreu por causa das almas. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, Gálatas 4,19, meus filhos Gálatas, o quanto eu sofro por vocês, eu sinto novamente dores de parto por vocês. Que Deus faça você sentir alguma dor de parto, meu irmão, alguma vontade de evangelizar alguém, de cuidar, de trazer alguém, liderar alguém. Que Deus dê a você alegria, vontade de querer fazer alguma coisa para o Senhor. Que você tenha um pouco de sensibilidade ao amor de Cristo, que constranja você, essa vontade de fazer alguma coisa para o Senhor. Pense nisto, depende muito de você.